Fala rapaziada, professor Léo de Química, do grupo Exatamente. Vamos dar sequência à parte de ligações químicas interatômicas. Na última aula, a gente falou de ligações iônicas, aquelas formadas por transferência de elétrons, quando uma espécie ganha, o ametal, aquele que puxa elétrons, e uma espécie perde, que no caso é o metal. Hoje nós vamos trabalhar, e eu vou usar para isso o mesmo exemplo da última aula, que foi o cloreto de cálcio. Nós vamos trabalhar com as propriedades químicas e físicas desses compostos, dos compostos iônicos. E aí vem um grande barato da parte de ligações químicas. A partir da formação estrutural desses caras, você consegue falar muito sobre eles. Você vai falar sobre estado físico, a temperatura ambiente. Você faz uma previsão sobre pontos de fusão e ebulição, se altos ou baixos. Você consegue falar sobre condução de corrente elétrica. Então é fundamental para você trabalhar com uma substância química, um sal, a água, qualquer material, que você saiba como ele é estruturalmente formado. Daí a importância das ligações. Vamos lá, vou usar o cloreto de cálcio, como eu falei. Cloreto de cálcio formado por essa transferência de elétrons, onde você tem a formação do cátion cálcio, formado através da perda de elétrons, e o ânion cloreto, formado pelo recebimento. E aí, primeira observação importante, você tem formação de íons que são espécies com cargas opostas. Você tem um cátion positivo e um ânion negativo. Um dos princípios da física diz o quê? Que os opostos se atraem. E essa atração é muito forte, muito intensa. A atração por carga oposta é o que chamamos de atração eletrostática. Então essa é uma das principais características dos compostos iônicos. Eles são formados por uma forte atração entre íons. A partir daí, nós conseguimos determinar outras características, como por exemplo, esses caras terão altos pontos de fusão e ebulição. O que é o ponto de fusão? É a quantidade de calor necessária para você levar do estado sólido ao estado líquido um determinado material. E ponto de ebulição é o mesmo conceito, só que aplicado da transformação do líquido para o gasoso. Então é a quantidade de energia necessária, esses pontos, para que você faça a mudança de estado, desmembrar essas partículas formadoras dentro daquela estrutura. E aí, se o cara tem uma interação entre íons muito forte, automaticamente, para você quebrar essa interação, você vai precisar de grandes quantidades de calor. Por isso que nós falamos que compostos iônicos, eles terão altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, ok? Associado a essa segunda ideia, você tem a terceira. Se esses caras têm forte atração eletrostática entre íons com cargas opostas, se esses camaradas têm altos pontos de fusão e ebulição, automaticamente a temperatura ambiente, esses caras serão sólidos. Para vocês terem uma ideia em relação a pontos de fusão e ebulição altos, o do sal de cozinha, por exemplo, o de fusão é próximo a 800 graus Celsius e o de ebulição próximo a 1.400 graus Celsius. Então, são pontos relativamente altos, ok? E aí, seguindo, nossa última ideia em relação às propriedades dos compostos iônicos, ideia importante também para a gente, que é a questão da condução de corrente elétrica. Compostos iônicos são excelentes condutores de corrente, porque para conduzir corrente elétrica, a espécie precisa ter o que nós chamamos de íons livres. E composto iônico tem íon. Se esse íon estiver liberado, ele será bom condutor. Por isso, para fechar, eles devem ser ótimos condutores quando? Quando fundidos, que é quando você, com a adição de calor, de energia, transformou o sólido em líquido, ou quando você os dissolve em um solvente, geralmente a água, e aí você tem a formação de uma solução. Então, compostos iônicos são excelentes condutores quando fundidos ou em solução, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre ligações químicas, tá? Espero vocês aí. Não se esqueçam, inscrevam-se nos nossos canais, no Facebook e no YouTube, e vem com a gente, vem de Exatamente.